Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e estamos aqui em mais um dos nossos vídeos no nosso canal Holística e Verdadeira. É um imenso prazer tê-los aqui e vamos estar aí conversando um pouquinho sobre alguns assuntos que nos interessam, que trabalham com nossas reflexões, que trabalham com as nossas aberturas conscienciais, fazem com que a gente expanda, né? A gente refletir, a gente pensar em determinadas coisas que não são tão assim, digamos, comuns, que não são tão assim evidentes, fazem com que a gente comece a expandir a mente, né? Sair daquele lugar comum, lugar confortável e tentar realmente vislumbrar novos locais, novas ideias, né? E hoje, eu relutei muito em fazer esse vídeo sobre esse assunto, mas existem coisas que parece que chegam até nós para que a gente possa realmente ter esse alerta, esse chamado, e a partir daí usar dessas sintonias, dessas conexões, para poder trazer assuntos que provavelmente são interessantes naquele momento. E hoje nós vamos falar sobre obsessões. Todas as espécies de obsessões. Obsessões espirituais, obsessões materiais, obsessões de desencarnados, pessoas falecidas, obsessão de pessoas encarnadas, pessoas vivas, e essas relações entre uma coisa e outra. Então eu senti uma necessidade muito grande da gente conversar sobre isso, e eu acho que, enfim, né, tudo tem um porquê. Então vamos lá. A palavra obsessão, ela vem da ideia de obsediar, focar, centrar, concentrar sobre determinada coisa, pessoa, época, ideia. Então, necessariamente, a ideia de obsessão não tem só uma relação de pessoa para pessoa, mas ela pode estar relacionada a, inclusive, objetos, ela pode estar relacionada, inclusive, a lugares, a épocas, né? Pessoas que querem viver somente naquela época, naquela situação, né? Naquele local. Isso também é um tipo de obsessão. E é aquela coisa do foco, né? Você não conseguir sair do foco por algum motivo que te levou àquela fascinação por aquilo. A obsessão, ela não é uma coisa só, né, de desencarne, né, de pessoas desencarnadas. Ela também é algo entre os encarnados, as pessoas vivas, as pessoas que estão, né, digamos, materialmente na Terra. Então você pode ser obsediado, que é a pessoa que está recebendo essa obsessão, ou ser o obsessor, que é a pessoa que faz a obsessão acontecer, que é a pessoa que está no foco, né? E essa obsessão, ela pode ser de desencarnado para encarnado, então uma pessoa que morreu, para alguém que está vivo, para alguém que está aqui na Terra. Ela pode ser de alguém que está vivo na Terra para um espírito que está desencarnado. Ela pode ser para ambos, por exemplo, um desencarnado pro encarnado e do encarnado pro desencarnado, tá? Ela pode ser entre encarnados e encarnados, pessoas que estão vivas, pessoas que estão na Terra e um, né, obsedia o outro. Enfim, vocês podem notar que são diversas categorias, né? E a obsessão, ela a princípio, ela se torna algo um tanto quanto controlável. Quando ela é simplesmente uma obsessão, é só um desejo, uma concentração forte, um foco muito forte naquela situação, pessoa ou ideia ou coisa, até ela se tornar uma fascinação. E quando ela se torna a fascinação, é algo extremamente perigoso, algo extremamente de necessidade de atenção. Porque a fascinação é quando o obsediado,
ou melhor, o obsessor, a pessoa que está criando essa obsessão, esse foco, essa concentração sobre qualquer coisa, ela está tão imbuída naquele desejo de ter ou estar ali, que ela não pensa mais em nada. Não é nem somente um foco ou uma concentração. Ela praticamente se torna aquela situação. Ela literalmente vivencia, ela simplesmente existe por conta daquela situação. E em muitos casos, quando a fascinação chega, num exemplo aqui, de uma pessoa encarnada, né, sendo obsediada, fascinada por um obsessor, né, desencarnado, é quando ocorre as fatalidades, ocorre realmente o desencarne, né? O obsessor chega a levar esse foco, esse desejo, né, da pessoa, no caso, ao extremo de um suicídio, enfim, de um acidente que leve a pessoa a perder a sua vida. Então, o assunto é pesado, o assunto pode gerar determinados gatilhos, mas é extremamente necessário a gente trabalhar com esse assunto, a gente conversar sobre isso, porque por muitas vezes as pessoas levam essa ideia de obsessão numa ideia somente de religião, numa ideia somente de crença, numa ideia somente de é porque é possessão demoníaca, é o demônio. E, gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina, é muito mais perigoso do que se parece e sai da ideia da fantasia, sabe? A gente tem que desmistificar determinados assuntos e perceber que isso está muito mais na vida da gente do que a gente imagina, né? Então, existem casos de assassinatos, de homicídios, de suicídios, que quando visto por esse ângulo, por essa lógica, você consegue ter todas as respostas. Hoje existem, sempre existiu, mas hoje de uma forma mais assim fortalecida, inclusive médiuns que trabalham com essa possibilidade de entendimento dessa obsessão. Então, muitas vezes, esses médios que são hoje reconhecidos como auxiliadores, não são todos os casos, mas na maioria das vezes, eles conseguem perceber, por exemplo, em alguns casos de homicídio, de assassinato, essa influência, né? E consegue delimitar de alguma maneira até que ponto aquele criminoso agiu por conta própria e até que ponto a influência de algum espírito que estava ali mal intencionado, com um caráter de, sei lá, de uma necessidade dessa obsessão, atuar e criar, né, fazer com que ocorra o crime. Para vocês, para muitas pessoas, pode ser uma coisa meio absurda. Nossa, Vanessa, isso parece uma coisa de fantasia, e não é. Como eu falei, essas situações ocorrem muito mais do que a gente imagina, é muito mais comum do que nós imaginamos, né? E eu não estou aqui fazendo apologias do estilo quando um maluco, um doido, um assassino, né, um criminoso chega e diz: mas eu não estava vendo nada, foi ele que me mandou fazer, ou eu não me lembro de nada, quando eu acordei já tinha feito, estou me arrependendo disso. Eu não estou fazendo apologia sobre isso, só estou expondo que essa possibilidade pode ocorrer. Pode sim, né, de muitas maneiras, essa influência ser tão forte, tão intensa, a ponto de deixar com que o obsediado perca totalmente o controle. É aí que entra a fascinação. E a pessoa literalmente deixa-se envolver, deixa-se manipular por aquela entidade, por aquele ser, por aquele espírito, o obsessor. E esse obsessor toma, assim,
a base, o controle, fazendo o que é seu desejo, fazendo o que, enfim, acha que é o correto. Muitas vezes movido pela vingança, muitas vezes movido pelo, pelo simples prazer de ver, enfim, o mal, né? Como eu havia dito no outro vídeo, falando sobre os mitos e as crenças do desencarne, ninguém deixa de ser quem é por conta do desencarne, da morte, né? As pessoas vão para outras dimensões imateriais, sendo as mesmas pessoas. Então não há uma diferenciação, não há uma possibilidade de você ser uma pessoa ruim aqui, ruim que eu digo de caráter ruim, de índole ruim, uma pessoa vingativa, com preconceitos, enfim, com ideologias negativas, chegar lá e virar um anjinho, virar uma pessoa. Não, não. É possível isso acontecer? Óbvio que é possível, mas isso é através de muito estudo, de muita evolução, né? É algo pesado e não ocorre de um dia para o outro. Como aqui na Terra, como aqui no mundo material, as pessoas não desenvolvem de um dia para o outro. Não é numa única encarnação, numa única existência, que a pessoa vai deixar de ser um bárbaro, uma pessoa extremamente maliciosa, né? com características negativas e do nada se transformar, né? É todo um processo. E a obsessão, vinda de obsessores dessa forma, é a mesma maneira. Existe todo um processo. E também é interessante lembrarmos aqui que o obsessor, ele se aproxima, ele consegue criar um vínculo, uma conexão com o obsediado através de afinidades, tá? Então, por exemplo, se já falei isso também em outro vídeo, que, por exemplo, o desencarnado, o espírito que está ali obsediando, porque, como eu falei, a obsessão pode vir por N motivos, né? Desde um vício, por exemplo, um vício no cigarro, no álcool, nas drogas, ao vício do sexo, por exemplo, ao apego na casa ou nas pessoas, ao afeto por alguém, né, que já foi vinculado, quer dizer, já tinha um relacionamento, era casado, namorado e o noivo, ou por alguém que desejava ter determinada pessoa e não conseguiu, entende? Então, existe N motivos que criam essa conexão. E no caso de uma obsessão, que eu digo mais leve, no caso de um vício, por exemplo, de um cigarro, eu já expliquei aqui que há situações em que o espírito fica próximo e ele consegue puxar, né, de alguma maneira, a energia, a ideia do tabaco, né, como se ele realmente estivesse dragando. Então você vê, né, o cigarro sendo apagado ali, sendo consumido. E não é uma coisa que você vê assim, porque se você deixar um cigarro ali parado, ele literalmente, o ar, né, ele vai consumindo aquela chama e aquilo vai criando a tragada, né, involuntária. Mas quando há essas possibilidades, essas situações, você literalmente vê aquilo acontecendo de uma forma muito mais rápida, né? Como literalmente é possível você perceber que existe alguém ali tragando, né? Ela pode estar sendo não vista por você, pode estar invisível, mas ela está usando daquele objeto, daquela situação, para poder alimentar o seu vício, né? A mesma coisa ocorre com as drogas, a mesma coisa acontece com o álcool. Então quer dizer que você colocar um copo com pinga aqui, o copo vai virar e eu vou ver. Não, não é assim, pessoas. Não é assim. O que eu quero dizer é que a energia, a vibração daquele objeto, ele vai sendo consumida por aquele ser que está invisível, que está no mundo dimensional. E que sim, utiliza daquela vibração energética daquele objeto, daquela substância, para o seu bel prazer. E muitas vezes é possível ver isso, porque você consegue ver aquilo sendo, né, de certa forma, atuante. Como eu falei, na base do cigarro, você vê
que o cigarro está sendo tragado de alguma forma, muito mais rápido do que se ele estivesse sendo consumido pelo ar. A mesma coisa com o álcool. Isso já foi experimentado, isso já foi tema de estudos, e até hoje é. Então, eu não estou falando uma falácia, eu não estou falando uma doideira, não está vindo da minha cabeça. Isso tudo são estudos. Eu estudei por muitos anos a introdução ao espiritismo, ao estudo kardeciano, aonde Kardec tinha diversas depoimentos de pessoas que mostravam que isso era ocorrido. Isso há muitos anos atrás. E até hoje isso é possível. Eu estou dizendo que muitos médios trabalham como auxiliares de investigadores, enfim, para poder entender o que aconteceu em determinados assassinatos, e que aí não tem uma percepção científica, uma percepção unicamente visível, né, compreensível. E aí você tem que sim, né, obter esse entendimento a partir de situações além do material. Então, voltando ao assunto da obsessão, como eu falei, quando há essa obsessão, que, num exemplo, né, vamos dar 3 exemplos de coisas que mostram essa situação da obsessão ocorrendo. Eu vou começar pelo caso mais comum, que são as obsessões por conta de questões afetivas, né? Por conta de, por exemplo, amores não correspondidos e correspondidos. Então, no caso de amores não correspondidos, nós temos ali 2 situações. A situação de um encarnado sobre um outro encarnado. Então, uma pessoa que se apaixona pela outra e que, de alguma maneira, não é correspondido, não enfim. E mesmo que fosse, né, há essa correspondência pelo afeto. Só que aquela pessoa que está como obsessor, ele cria uma ideia daquele outro ser de que ele é o único, de que ele é a única razão do viver dele, que ele é a única possibilidade de pensamento. Então ele começa a ficar naquela ideia de só pensar naquela pessoa, de viver só por aquela pessoa, de achar que aquela pessoa é perfeita em tudo. Então o foco daquele obsessor é simplesmente aquela pessoa. Então é querer estar perto dela, querer saber o que ela está fazendo, como que ela age, tudo que vê lembra ela, todas as sensações que você sente de bem, você remete a ela, enfim. Isso eu não estou dizendo só com... Qualquer um pode passar por isso. Quando você chega a uma paixão, você está fascinado, você está encantado por alguém, por algum momento, por algum determinado tempo, né, você cria aquele foco naquela pessoa pela paixão que você está vivendo. Então, aquela pessoa se torna a única razão do seu viver, o único pensamento, o único desejo, né? Quando isso acontece de uma maneira, digamos assim, natural, isso ocorre, as pessoas entendem e aí, de certa forma, vai se controlando. Então, com o passar do tempo, essa situação vai ficando mais, assim, digamos, natural. Então, a pessoa vai, de certa forma, perdendo um pouco daquele encanto sem deixar de gostar. Então, aquela outra pessoa já não é tão só o foco. Existem outras coisas mesmo quando você sempre lembra daquela pessoa. No caso do obsessor, não é assim. Passa-se os tempos e quanto mais tempo passa, mais aquele foco de interesse, de concentração, fica mais evidente, fica mais forte, fica mais intenso. Então, quanto mais o tempo vai passando, e dependendo da aproximação ou não daquele foco, aquele obsessor vai ficando mais intenso, mais necessitado da atenção, da aproximação, da presença daquele foco como, né, o obsidiado, a pessoa ali em razão. E aí, vamos supor que há um desencanto da outra parte ao ponto de uma separação, de uma não querer mais permanecer na relação. E aí a outra pessoa chega e assume, olha, eu não quero mais, né, acabou, se despede e segue a vida. Esse obsessor, ele não consegue seguir a vida. Primeiro, ele não aceita esse término, porque
poxa, é o foco de atenção dele, é a única ideia dele de existência, está naquela situação, está naquela pessoa, está naquele sentimento criado. E aí aquilo é interrompido, então como assim? Não, então eu não aceito. E aí aquilo se torna uma fascinação. A pessoa cria uma necessidade vital da presença, da atenção daquela outra pessoa. E aí começa a se cobrar isso. E se cobrar de inúmeras maneiras. E de maneiras cada vez mais assim agressivas, né? Mais assim nocivas, no sentido de, poxa, mas eu te amo, você obrigatoriamente tem que me amar. E a outra pessoa já está numa outra vibe, já está numa outra ideia. E a pessoa, o obsessor ainda está lá, vivendo aquele momento, né? E aí quando ele cria essa ideia de que ele não está sendo ele não está sendo correspondido, ele não está sendo observado, ele não está sendo também o foco das atenções, aquilo vai criando no obsessor mais e mais vontade de fazer com que aquilo que ele deseja se realize. Então ele vai criando situações, ele vai criando cenários, ele vai criando ideias para que aquele desejo dele ocorra. Então, por exemplo, ele cria a ideia de que ele precisa da pessoa, então ele vai estar por perto, ele vai estar de alguma maneira querendo aquilo, e isso vai criando nesse obsessor um foco único de ter aquela pessoa, de estar perto da pessoa, independente de como ela quer. E aí se torna fascinação. E é aí que cria-se a ideia do, não, você não vai viver pelos outros, você não vai ficar com outra pessoa, você não vai ficar longe de mim, você só vai ficar comigo. E cria-se uma violência, né? uma agressividade, uma forçação de barra ao ponto da pessoa chegar e desejar tanto aquela pessoa e criar mesmo um sufocamento, né, sobre o obsidiado. E aí é exatamente aquela ideia, né? A não aceitação do término, a não aceitação da contrariedade, a não aceitação da ideia de que possivelmente você não possa ter mais aquela pessoa, né? É um desequilíbrio ao ponto de não aceitar a escolha, né, da pessoa de não estar ali com você. Então, quando se chega a esse ponto em que o obsessor, a pessoa que tem o desejo, o foco, não consegue perceber e não consegue respeitar a escolha do foco, né, ali em evidência, é uma questão de se parar e pensar. É uma questão de se tomar cuidado. E isso pode acontecer de encarnado para encarnado, uma pessoa estar viva e criar essa fascinação, essa obsessão por uma pessoa viva. E também pode ser de uma pessoa falecida, uma pessoa morta, um desencarnado, criar essa obsessão sobre alguém encarnado. Então, eu não vou me alongar demais, porque eu acredito que esse vídeo a gente tem que transformar ele em alguns vídeos, porque é um assunto muito profundo, muito complexo, muito assim extenso, né? E eu quero trazer ele de uma maneira um tanto quanto objetiva, mas ao mesmo tempo esclarecedora, né? Então eu não quero pular partes. Hoje a gente fez só uma introdução sobre o assunto, a gente explicou a possibilidade e as relações que existem disso, como que se pode dizer sobre essas obsessões, quais são as obsessões, né, realizadas, de encarnado para encarnado, do desencarnado para encarnado, do desencarnado para o desencarnado, né, enfim. Mas o foco maior é o material, né, a pessoa encarnada obsediando uma outra pessoa encarnada, e criando, sim, a possibilidade de assassinatos, de homicídios, por conta dessa não aceitação, né, da escolha do outro, né, do desrespeito, né, do desvalor da aceitação da escolha do outro.
e criando aí sim um desequilíbrio muito forte, né, em que a gente tem que estar muito atenta. Então, nós vamos encerrar esse vídeo por hoje, mas a gente vai voltar nesse assunto, tá? Eu pretendo criar novos vídeos com a continuação da explicação e algo mais avançado. Mas eu já digo a vocês, comecem a observar, né? Como é que tem sido as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão se relacionando a você, né? Elas criam essa possibilidade de escolha, elas te dão esse espaço, né? Há muitos relacionamentos possessivos, tóxicos, que criam essa obsessão, né? Então a gente tem que estar atento, né, a saber até que ponto aquela pessoa ela tem um carinho, uma atenção contigo, ou aquilo já é olha, para de pensar em mim, eu não tenho liberdade, eu não posso sair, eu não posso curtir, porque é o tempo todo, onde você está, o que você está fazendo? Isso é um estilo de obsessão, isso é o início de uma obsessão. Né? A gente tem a ideia de que a obsessão sempre é uma coisa sobrenatural, uma coisa espiritual, mas a obsessão é um desequilíbrio. Né? Acima de qualquer coisa, independente do desencarnado ou encarnado, a pessoa viva ou morta, a obsessão é um desequilíbrio. Né? Então, ela deve começar por algum lugar. E estar atento a esse início é primordial, é vital para que a gente possa começar um trabalho um tratamento de cura ou de equilíbrio em relação a isso. Mas a gente vai voltar mais nesse assunto. Eu, a priori, vou encerrar esse vídeo de hoje para não ficar tão grande, mas a gente vai voltar a conversar mais sobre isso. Mas, enquanto não, eu espero que vocês, né, apertem aqui no sininho para poder receber as notificações desses nossos próximos vídeos, a continuidade do nosso tema, né? Clique aí no joinha se você gostou, se você curtiu o assunto, se achou interessante. Clique aí, discute se você não gostou do assunto. E comente com a gente se você já teve uma situação assim, se você conhece pessoas que passaram por essa situação, se isso te assusta, se para você está tudo bem, se, né, enfim, comente aqui, né? E acima de tudo, compartilhe, né? Eu acredito que não é sem razão da gente estar aqui conversando sobre isso. Pode ser que não valha para você, mas valha para um amigo, para uma pessoa, um parente, um conhecido. Então, compartilhe esse vídeo. A nossa ideia é trazer as reflexões, a abertura consciencial, mas, acima de tudo, a informação. Né? Estarmos informados nos dá poder e liberdade para muita coisa. Eu, Vanes, me despeço, agradecendo imensamente a atenção de vocês e aguardando vocês no nosso próximo encontro para a gente continuar esse assunto e outros mais. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço de luz da Vanes e até uma próxima. Bye, bye.